Vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Então, deixa eu te falar uma coisa. Na descrição do vídeo vai estar lá o seguinte: fundamentos, um resumo lá, né? Porque é um fundamento teórico, o exercício resolvido mesmo e uma atividade extra, tá? Então é o seguinte: se você quer só o exercício, é só clicar lá no exercício, na atividade 3, no númerozinho que aparece e já vai pular direto, tá? Pode fazer isso. Se não, fica aqui com a gente e acompanha o pequeno resumo teórico que nós vamos fazer, tá? Antes da gente começar nosso resumo teórico, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquela questão da impressora jato de tinta, tá? Que estava lá no PET, né? Um aluno meu falou assim: "Ah, você fica puto com PET". Não é por à toa. Por quê? Porque existem dois tipos. A impressora jato de tinta, somente a impressora, ela é um processo, ela faz um tipo de impressão. A impressora multifuncional, ela tem dois processos. Então, no texto ele fala jato de tinta, mas na figura ele coloca lá uma multifuncional. Se fosse um vestibular, fatalmente caberia recurso sobre essa questão. Então, senhores, dá uma olhada lá, eu deixei um comentário fixo lá com os links de vídeo, assiste para você entender melhor essa questão e por que caberia recurso. Vamos ficar um pouquinho mais nervosinho com o PET. Questão 3, já vou te avisar. Você precisaria ter visto, corrente elétrica, você precisaria ter visto resistores, você precisava ter visto primeira e segunda lei de Ohms, você teria que ter visto associação de resistores em série, em paralelo, capacitor, circuito, para depois a gente chegar em pilha. Mas o que ele fez? Ele deu um salto quântico aqui, né? Ele deu um salto aqui de conteúdo e a gente vai ter que se virar. Então, senhores, primeira coisa, vamos entender aqui o que ele fala e eu vou dando um pequeno resumo, tá? Em série, o que seria uma pilha em série, tá? Seria o seguinte, ó, aqui, ó. Então nós temos nossa pilha aqui em série. O que seria em série? Pensa lá, primeira série, segunda série, segunda série. Seria mais ou menos um depois do outro, né? Então eu teria um polo positivo, tá? Aqui meu polo negativo, aí eu ligo positivo aqui, né? Aí eu tenho aqui um polo negativo e aqui eu teria um polo positivo, tá? E eu teria aqui outro que negativo. Sairia um fio aqui, né? Ok? Que ia ligar na minha lâmpada ou no meu rádio, aqui no caso, né? Aqui no caso, ia estar ligado no meu rádio, tá? Faz de conta que eu sei desenhar um rádio, hein, pessoal? Faz de conta que eu sei desenhar um rádio. Os botãozinhos aqui, né? Assim. Isso aqui estaria ligado em série, tá? E aí nós temos uma questão. Quando estamos ligando em série, o que acontece, senhores? Teoricamente, tá? O que a gente chama de DDP, agora aqui, né, recebe também um outro nome chique em física, força eletromotriz, tá? Então, eu poderia falar que a força eletromotriz equivalente seria a força da pilha 1 mais a força da pilha 2 mais a força da pilha 3. Quando nós estamos ligando em série as pilhas, podemos falar que a força equivalente, força eletromotriz, né, equivalente, seria as somatórias das forças
eletromotriz, tá? No caso que eu tenho 3 pilhas, eu ia somar a pilha 1, pilha 2, pilha 3. Magno, o que isso é força eletromotriz? Você já ouviu aquela expressão que o pessoal usa popularmente? Fala assim, qual que é a força de sua casa? 110 ou 220? Isso, ela é dada em volts. A unidade dela aqui, ó, é dada em volts, certo? Que lá na sua casa você ia falar que era 110 ou 220. Qual é a força? É a força eletromotriz, tá? Logicamente que dentro dessa pilhazinha aqui, dentro da pilha, existe um carvãozinho, que é que a gente chama de resistência interna aqui, né? Então aqui tem uma resistência interna, tá? Aqui dentro da pilha tem uma resistência interna. E a resistência equivalente, como estaria em série, era a somatória das resistências. Então seria R1 mais R2 mais R3. Então a resistência equivalente aqui seria a somatória das resistências. Ok? Isso traz vantagem? Traz. Por quê? Porque se você utilizar pilhas em série, ela vai fazer o seguinte, ela vai aumentar a força eletromotriz, tá? Então isso aqui, gente, ó, vou até destacar para você, hein? Vou até destacar, hein? É uma vantagem. Já eu teria outro aspecto que ela também aumentaria a resistência. A resistência interna, tá, senhores? Eu coloquei aqui com R aqui, não tem esse R aqui não. Tá? Então, aumenta a força eletromotriz. Então, por exemplo, eu tenho uma pilha de 1,5 volts. Eu uso duas, eu vou ter uma pilha de quanto? 3, uma equivale a 3 volts. Eu tenho outra aqui que com mais 1,5, aí eu vou ter 4,5. Então, o que acontece? Vamos supor que eu preciso de um aparelho que ele funciona com 6 volts, que é o caso aqui. O que eu ia fazer? Eu tenho pilhas de 1,5. Eu pegaria 4 pilhas, pegaria uma pilha a mais aqui, tá, senhores? Colocaria aqui, teria 1,5, mais 1,5, 3, mais 1,5, 4, mais 1,5, 5. Então aqui, ó, 5 não, 6, né, Magno? 6 volts. Então ele aumentaria a força eletromotriz, tá? Isso é uma vantagem. Mas aumentaria também o que? A resistência interna. E isso seria o que? Uma desvantagem, tá? Aí você me pergunta assim, por que que é uma desvantagem? Aí eu tenho que te contar a história do meu amigo de infância, o Neton. Cara, é triste essa história, porque eu era menino também, não era minha, não era tanto minha culpa, né? Eu não tinha essa noção de vida, de mundo, né? Porque é o seguinte, ó, vamos lembrar, você ainda não viu essa parte teórica, se você só está acompanhando o PET, tá? Mas nós temos uma leizinha. Ah, professor, como que eu vou memorizar isso? Você lembra que o ri. O que é o U, tá? O U é a nossa famosa DDP, diferença de potencial, que é dada em volts. Isso, é a sua tomadinha da sua casa, 110, 220 volts. Nós vamos ter aqui um R. Esse R vai ser a nossa resistência, que é dada em homenagem a Hermes, usada a letra grega ômega, que é essa ferradurinha aqui, né? Tá? E nós vamos ter aqui a nossa famosa corrente
elétrica. Pois bem, senhores, apresentado todo mundo agora, você já sabe o nomezinho, né? Então você vai decorar que o que o U? O U é feliz, o U faz o quê? O U ri, né? A DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá bom? Coloquei os nomes aí, agora eu vou dar uma apagadinha nos nomes para ficar mais organizado, tá? Aqui. Beleza? E aí nós temos uma coisa que é chamada potência. O que vem a ser potência? Potência é a transferência de energia em um determinado tempo. Então você quer saber se alguma coisa é mais potente, se ele consegue transferir mais energia em um tempo que menor. Então você vai lembrar que a potência, o P de potência, você vai lembrar de pintinho. Então potência é o que? Pio. Olha lá, potência é π, né? P, esse P aí, tá, gente? Potência. Isso é importante, que é dado aqui em watts. Aqui nós temos a nossa famosa corrente elétrica, né? Que é dada em ampere, não pode esquecer disso. E nós temos aqui o nosso U, tá? Que é a nossa famosa DDP, que é dado em volts. Então, o que o pintinho faz? O pintinho faz pio, potência, né? Potência elétrica vai ser corrente vezes a DDP. Nossa, Magno, você tá hoje cheio das brincadeirinhas. Hoje eu tô cheio das brincadeirinhas, certinho? Ok. Nós temos essas duas equações aqui, né? E aí o que a gente pode fazer? Unir essas duas equações. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse U aqui, ó, e vou trocar por esse aqui. E aí eu vou ter uma formulazinha que vai ser o pintinho da roça. O que o pintinho da roça faz? Ele faz PIR, tá? Então, só para você entender que eu fiz aqui, ó, aqui era o U, né? O era R vezes I. Então, no lugar desse U, eu coloquei R vezes I vezes I vai dar o I ao quadrado e sobra quem? O Rzinho. Mas você que é aluno experiente, viu que a gente trocou foi o U, né? Mas alguém pode falar assim, eu posso trocar o I? Posso trocar o I, porque o I aqui, na verdade, seria quem? Seria o U dividido por quem? Pelo R. Então, se eu trocar o I aqui, ó, vai ficar U com U, vai ficar U ao quadrado dividido por R. Eu posso ter por. E é aqui que está o segredo. Aqui que está a questão. Por que lá na casa do meu amiguinho eu era inocente, não entendi o seguinte? Então vamos analisar essa equação. Então, senhores, vamos descobrir por que ligar pilhas em série, igual a gente ligou aqui, ó, é uma desvantagem. Por que vai ser uma desvantagem? Porque está aqui, senhores, ó, eu aumento a resistência. Quando eu ligo em série, estou aumentando a resistência. Como a potência é inversamente proporcional, a potência vai o quê? Diminuir. E o que vem a ser potência? Potência é energia sobre o tempo. É a quantidade de energia que eu consigo transferir em um determinado tempo. Então, é isso que vem a ser potência. Então, nós estamos aqui com esse problema. Nós aumentamos a resistência e nós teremos uma desvantagem, porque a resistência interna vai aumentar, a potência vai o quê? Diminuir. Diminuindo a potência, eu consigo transferir o quê? Menos energia. Então, esse sistema consome mais energia do que o em paralelo? Sim, consome mais energia sim, tá? Porque ele aumenta a resistência interna nas pilhas. Magno, por que você falou lá que quando você era pequenininho, seu coleguinha lá, que você não percebia as coisas? Eu tinha um amigo, tá? Coisa de menino, né? Ele vivia numa casa muito simples, o pai dele também a família era muito simples, né? Quando eu falo simples, é que o poder aquisitivo financeiro era baixo, tá? Hoje em dia não é politicamente correto falar que eles eram bem pobres. Eles eram bem pobres, não vou arredondar não. O pai dele fazia uma coisa esquisita que eu não entendi. Eu ia na casa dele, a lâmpada dele não era amarela, era avermelhada, era bem fraquinha, sabe? Muito fraco. A casa dele, senhores,
Era uma casa, né, a casa popular, o padrão mais simples da CEMIG, era um padrão 110. Era um padrão 110, tá? Então, o que o pai dele fazia? O pai dele comprava uma lâmpada. Tá aqui, né? Faz de conta que isso aqui é uma lâmpada, tá? Só que a lâmpada dele não tinha esse brilho amarelo, né? Ela tinha um brilho avermelhado. Ela emitia uma luz mais vermelha. E aí, se você assistiu a outra aula, se você descobriu que se ela emitia uma luz mais vermelha, é porque a temperatura dela é menor, não é isso? Se a temperatura é menor, é porque a energia que foi dada para ela era menor. Mas como que o pai dele fazia essa lâmpada gastar menos? Que na época, gente, eu estou falando de 82, tá? O ano era 82. Não existia lâmpada econômica. Você, fatalmente, está assistindo esse vídeo, já nasceu com essas lâmpadas econômicas. O pai dele comprava uma lâmpada 220 volts. Aí você pergunta para mim, Mário, mas a casa dele é 110. O pai dele não sabia disso? Sabia. O pai dele comprava uma lâmpada 220? Comprava. O pai dele sabia física? Eu acho que não, mas alguém contou para ele que ficava mais barato ter uma lâmpada 220. Por que, senhores? O que acontece? Detalhe, pergunto que alguém já está se pensando. Se a casa é 110 volts e você coloca uma lâmpada 220, pensa comigo, quanto que a casa está dando para a lâmpada? 110. Quanto que ela precisa para funcionar corretamente? 220. Está dando menos? Tá. Queima a lâmpada? Não. Mas ela vai funcionar adequadamente? Também não, por isso que ela ia brilhar menos. A luz dela ia ser vermelha, porque ela teria menos o quê? Energia, porque você não está dando os 220, só está dando 110. Magno, quer dizer então que se eu for pegar um aparelho, tá? Que é o aparelho, ele é 110 e eu ligar numa tomada 220, o que acontece? O contrário, ele queima. Porque se você tem um aparelho 110 e dá 220, ele precisa quanto para funcionar? 110. Se você dá o dobro, ele não suporta e queima, tá? Então, sugestão, dica do Magno. Agora eu mereci um joinha. Dica do Magno. Você vai comprar eletrodoméstico. Qual que eu compro? 220 ou 110? Compre 110. Por que 110? Se sua casa é 220, ela tem duas fases e um neutro, tá? Então, uma casa 110 aqui, ó, ela teria, tá, um fiozinho e o outro, um fio de fase e o outro neutro. Esse um de fase e um neutro daria quanto? 110. Se a casa é 220, ele teria duas fases, tá? Ele teria duas fases e um fio aqui que era neutro. Se a casa é 220, eu pego uma fase e um neutro, eu faço uma tomada 110. Se a casa é 220, eu tenho as duas fases, eu tenho uma tomada 220. Agora, se a casa é 110, aí, senhor, não tem como transformar uma tomada em 220, tá? Então, dê sempre preferência para o aparelho 110, tá? Bom, o que acontecia aqui com essa lâmpada que ele pegava aqui, né, do 220 volts? Aí que está o segredo. Ele não estava mexendo na resistência da lâmpada, porque a resistência da lâmpada é da lâmpada. Ele não alterava o fiozinho dentro da lâmpada, então a resistência continuava o quê? A mesma. Só que a lâmpada precisava de quanto? 220. E ele dava quanto? 110. O que acontecia com a DDP? A DDP diminuía. A DDP diminuía, né? O U, você estava dando para ele a metade, tá? Do que ele precisava. Então, diminuía duas vezes. E a potência? O que acontecia com a potência? A potência ia diminuir, sabe quantas vezes? A potência ia diminuir 4 vezes da potência natural da lâmpada. Mas por que diminui 4 vezes, Mário? Porque o U vai ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é quanto? 4. A potência é diretamente proporcional ao quê? A DDP. A potência é diretamente proporcional a DDP. Então, o que acontece? Quando o pai dele, ele não sabia física, com certeza, mas quando ele pegava uma lâmpada 220 e ligava na
casa dele, que era 110, a potência consumida pela lâmpada era 4 vezes o que? Menor. Então, vamos supor que a lâmpada dele fosse uma lâmpada de 60 watts. Essa é a potência, é o consumo de energia. No 220. Quando ele ligava ela no 110, como diminuía 4 vezes, ia para quanto? 15 watts de potência. Então, o consumo de energia dessa lâmpada ligada era 4 vezes menor. Lógico que você vai ter um problema aqui. O tempo de vida útil da lâmpada também era menor, tá? Eu estou falando de uma condição, gente, que na época eu não tinha consciência. Mas ou era isso aqui que eles iam fazer, ou eles iam usar lamparina naquela casa desse meu amigo. Eu não tinha nem noção, porque o dia que eles tinham um jantar gostoso era arroz, feijão e mortandela. E eu comia na casa do cara, né? Eu tinha mortandela em casa, eu podia deixar a mortandela para ele. Mas nem sei se ele está me vendo hoje, né, Tom? Se estiver me vendo, cara, saudade de você. Então é o seguinte, o pai dele economizava energia. Hoje a gente já tem essas lâmpadas econômicas, a gente não precisa disso, ok? Tem uma questão muito interessante, que a gente olhando para isso aqui, que é a questão do chuveiro. Lá do Enem, ó, você tem lá um chuveirinho, né? Vamos supor que você tem lá um chuveirinho, certo? Tá aqui caindo água. Se perguntar isso no Enem, tá? Aí você tem aqui, né, a chavezinha, né, que vira aqui para 3 lados, né? Se perguntar isso no Enem, eu tenho certeza que a maioria, 90% dos alunos vão errar. Eu quero aumentar a temperatura da água. Eu quero aumentar a temperatura da água. Para aumentar a temperatura da água, eu tenho que aumentar o quê? A minha energia. Você concorda com isso, não é isso? Para aumentar a energia, eu tenho que aumentar o quê? A potência do meu chuveiro, tá? Ok, a potência. Só que uma coisa eu não troco. O que eu não troco? Eu não troco a tomada. Então, se a casa é 110, né? A tomada vai ficar 110. Então, aqui, ó, potência é U sobre R, tá? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que aumentar a potência, o U eu não mudo. Para aumentar a potência, como que eu vou ter que aumentar a potência? Diminuindo a resistência. Diminuindo a resistência, eu aumento quem? A minha potência, tá? Porque é inversamente proporcional. Não posso esquecer desse quadrado aí não, tá, gente? É o por, tá? Então, o que acontece? Eu vou aumentar a temperatura da água, eu aumento a potência, mas o que acontece? Eu diminuo a resistência. Então, o que acontece? A maioria dos alunos vão pensar que vai ter que aumentar a resistência. Não, não tem que diminuir a resistência, tá? Depois a gente vai ter um exercício de resistência, eu vou aprofundar isso, ok? Mas voltamos lá para o nosso exercício agora, tá? Vamos aqui. Se você chegou agora, quer só copiar o exercício, beleza. Mas se você precisa entender, volta um pouquinho o vídeo no começo, tá? Então ele fala o seguinte, sobre a associação de pilhas, lembrando que você precisava saber muita coisa para chegar até aqui, que no PET não foi dado. Não fala que eu fico puto aí no comentário, não. Tem aluno meu falando que eu estou ficando puto, mas fico mesmo. Um estudante possui um rádio que funciona com uma tensão de 6 volts. Então, qual é a força eletromotriz do rádio? 6 volts. Quantas pilhas de 1,5 volts o estudante deve associar para fazer funcionar o seu rádio? Faça um esquema mostrando como deve ser disposta as pilhas. Então, peraí. Então, em série é a soma, não é isso? Como eles são iguais, eu posso falar o seguinte, então, aqui, ó. A força eletromotriz equivalente seria N vezes a força eletromotriz da pilha. A força equivalente, o que o rádio precisa para funcionar é de quanto? 6 volts. O número de pilhas que eu quero descobrir, uma pilha tem quanto? 1,5. Portanto, eu teria então aqui a necessidade de 6 dividido por 1,5, que seria N. Então, o meu N, tá? O meu N seria de
4 pilhas. Posso aqui, ó, até melhorar meu desenho agora aqui, ó, que eu descobri que é quanto? Que é 4 pilhas, né? Então vou dar uma apagadinha aqui. Vou desenhar mais uma pilha. Então aqui respondendo para ele, ele pediu para desenhar um esquema. O esquema seria esse, tá? Então você poderia colocar aqui, esse é um resuminho, aqui tá a continha para você, tá ok? Aí o aluno pergunta assim, e o professor, eu já vi esquema diferente. Você poderia ver o desenho assim, ó. Aqui seria o lado negativo da bateria, o lado maior seria o positivo. Eu teria uma resistência interna, tá? Eu teria uma resistência interna. Aí eu teria aqui, voltando, outra pilha, tá? Aí eu teria minha resistência interna. Aí eu teria aqui outro polo, que são 4, né? Uma resistência interna. Aí eu teria outra aqui, tá? Uma resistência interna. Aqui seria positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ia sair, ia ligar no meu rádio. O meu rádio seria uma resistência, tá? Esse zigue-zague aqui, ó, é o que a gente chama de resistência, tá bom? Não seria interna, porque seria externa à pilha, tá? Então aqui seria a pilha, outra pilha com a sua resistência, uma pilha com a sua resistência interna, uma pilha com a sua resistência interna, e aqui seria quem? O rádio. Esse seria um desenho técnico, tá? Então esse desenho aqui, ó, aí nós teríamos aqui, ó, o exercício todo resolvido para você, tá? Nós teríamos um esquema, você vê nas pilhinhas, né? E o radinho, aqui seria o radinho e aqui seria as pilhas. Tá feito. A parte extra, você fez em série, mas eu sei que existe ela em paralelo, tá? Então, o que que acontece? Então, vamos entender o que que seria em paralelo. Associação de geradores, famosinha pilha, né? Então, você teria aí a associação. E a gente poderia fazer ela agora em paralelo. Como seria o desenho dessa em paralelo, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o desenho aqui, ó. Vou fazer uma pilhazinha. Pois bem, senhores, está aí o desenho, ok? Onde nós teríamos os polos positivos, né, da pilha, e aqui nós teríamos polos o quê? Negativos da pilha. Como que eu ia ligar em paralelo? Eu ia pegar um fio aqui e ligar essa nessa, tá? Ia pegar aqui um fio, ligar nessa daqui, essa daqui, pega um fio, pega outro fio, aonde eu teria esse fio saindo e ligando ao aparelho. Nota a diferença de como era em série, né? Em série você tinha que colocar um atrás do outro, né? Aqui você está ligando os positivos com os positivos e os negativos com os negativos. Aí eu tenho uma ligação em paralelo, ok? Tem vantagens? Tem vantagens. Tem desvantagens? Tem desvantagens. Por quê? Aqui a força eletromotriz equivalente, tá? O que é a força eletromotriz equivalente? É que equivale. Seria a própria força eletromotriz de uma pilha. Então, ela não muda. Se essa pilhazinha for de 1,5 volts, essa é de 1,5, essa é de 1,5, essa é de 1,5, elas são de 1,5, ela não vai mudar. Então, continuaria o quê? A mesma, tá certo? Continuaria a mesma. Então, a força não mudaria, tá? O que a gente está falando de força eletromotriz? É que você pensa lá na força, né? Quando você fala dessa casa, 610, 220, lembrando que a unidade disso é o quê? É volts, né? A unidade dela é o quê? Volts, tá? Mas a resistência interna mudaria, porque a resistência equivalente agora estaria em paralelo. E seria, no caso, o valor da resistência interna dividido por N. Então, o que acontece aqui? Nós temos vantagem ou desvantagem. Então, nós vamos analisar isso aqui, tá? Então, a força eletromotriz não mudando, isso é o quê? Uma desvantagem.
que a outra aumenta. Essa aqui não aumenta nem diminui, continua a mesma. Então, em relação à série, seria uma desvantagem. Agora, o que ia acontecer com a nossa resistência? A nossa resistência interna, ela ia o quê? Diminuir. Porque você pensa que você vai diminuir por quanto aqui? Se é 3 pilhas, ia diminuir a resistência por 3, né? Então, isso ia diminuir a resistência interna. E isso seria o quê? Uma vantagem. Por que seria uma vantagem? Lembra lá do por. Se você diminuir a resistência interna, o que acontece com a potência? Aumenta. E o que é potência? É a capacidade de transferir energia em um determinado tempo. Então, eu consigo transferir mais energia no mesmo tempo. Então, fica mais potente. Então, fica bacaninha, tá? Então, nós teríamos aqui, ó, essa vantagem. Porque diminui a resistência interna. Teria a capacidade de transferir mais energia aqui em um determinado tempo. Beleza? Joinha? Essa é a associação. Se você ainda não estudou, né, circuitos elétricos, e deve estar se perguntando o que é isso que ele está falando de equivalente. Equivalente, em vez de, é uma que equivale às 4, no caso aqui, né, às 4 pilhas. É como se fosse uma pilha. Em vez de usar uma pilha de 1,5, eu poderia ter comprado aquela bateriazinha, né, de 6 volts, né? Então, é como se fosse uma pilha aqui, né, ó. Uma pilha, tá? Uma pilhona aqui, ó. Uma pilha só, tá? Que ia equivaler pelas 4 aqui, né? Então, essa aqui seria de 6 volts. E cada uma dessas aqui seria de quanto? 1,5, né? Cada uma delas. Então, para dar os 6 volts, eu preciso de quanto? 4, tá? Então, aqui a gente já fez o exercício, tá bom? Você já tirou o seu print aí. Tá aí a resolução, você já tirou o seu print. Fique com Deus. Muito obrigado. Até mais.